tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Gláucia e hoje eu vou estar com o tema síndromes genéticas, tá? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? O que é síndrome genética, onde acontece, os tipos de síndrome, as causas, sintomas, diagnóstico, tá bem? Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho, sobre síndromes genéticas, vamos relembrar um pouquinho as aulas anteriores, onde vocês aprenderam um pouco sobre os cromossomos, onde nós encontramos os cromossomos, como que eles estão lá na célula, todos compactados, fechadinhos, enroladinhos, tudo sobre as divisões celulares, a mitose, meiose, como acontece a divisão celular, as etapas, todas as fases, e a quantidade também de cromossomos que nós temos, Então, lembrando lá do nosso cariótipo, trouxe aqui o humano, para a gente ver novamente a diferença entre o masculino e o feminino, A gente vê aqui nos cromossomos um parzinho de cromossomos sexuais, Aqui nós temos o XY, para os cromossomos sexuais masculinos, e nós temos o XX, que são os cromossomos sexuais femininos, Então, nós temos, lembrando, 46 cromossomos, parzinhos, 23 parzinhos. Então, para a gente começar a falar sobre a síndrome genética, o que é a síndrome? Então, a síndrome genética é uma alteração, uma mutação que acontece no material genético. Ali, todas as células elas vão ter esse erro na hora da divisão. Então, esse erro, essa mutação no material genético, no sequenciamento do material genético, vai estar acontecendo, ocasionando uma doença genética, que a gente pode chamar a síndrome genética ou doença genética também, A gente tem dois tipos de alterações, de mutações. A gente pode ter as numéricas, a mutação numérica, que vai ter uma alteração na quantidade, em números, do nosso cariótipo. Então, ao invés de ter 46, pode ter mais ou menos, Ou então estrutural, que vai estar tendo uma alteração na estrutura do cromossomo. Aqui eu trouxe 3 exemplos de alterações cromossômicas estruturais. Eu vou até aumentar para vocês verem melhor, Nós temos a deleção, a duplicação e a inversão. A deleção vai ser um pedaço, que está em outras cores para vocês identificarem. Então, essa parte aqui, esse pedacinho do cromossomo, ele vai ser deletado, Então, ele vai perder esse pedacinho do cromossomo, Na duplicação, esse pedacinho aqui, todos eu coloquei em destaque para vocês. Então, esse pedacinho em destaque aqui, ele vai ser duplicado. Então, ao invés de ter esse pedacinho normal, ele vai ter 2 cópias, Então, ele vai ter uma cópia aqui, tendo assim a alteração. Então, ele vai ter 2 vezes essa informação, alterando aqui o material genético também. E na inversão, então o que vai acontecer? Esse pedacinho aqui, ele vai inverter, Então, aquele pedacinho da estrutura do cromossomo, ele vai estar invertido, de ponta cabeça, Então, todas essas mudanças aqui vão ser estruturais, podendo ali, trazendo uma doença genética, Quais são os tipos? Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de doenças genéticas, Que são alterações monogênicas, transtornos cromossômicos e multifatoriais. Esses aqui a gente pode distinguir, a gente pode separar esses 3 tipos aqui como sendo os principais alterações genéticas. Todos aqui eu trouxe fotos para vocês identificarem e entender, Então vamos falar um por um para vocês entenderem quais são essas alterações. Primeiro, começando então com as alterações monogenéticas, eu trouxe para vocês a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que acontece no pulmão ou no pâncreas, Então, no pulmão, um muco é formado e acaba obstruindo, bloqueando as vias aéreas, Já no pâncreas, esse muco ele vai bloquear os canais pancreáticos, Então, o muco é formado, tampando ali, bloqueando a passagem, Tanto das vias aéreas no pulmão, quanto dos canais pancreáticos no pâncreas,
tá? Então, esse é um exemplo das alterações monogênicas para vocês. Outra alteração, tá? Que é que os transtornos cromossômicos, eu trouxe para vocês alguns para vocês conseguirem identificar. Bom, a síndrome de Down, tá? A gente também chama síndrome de Down de trissomia do 21, acontece aqui uma alteração numérica, né? Então, aqui no parzinho 21 vai ter um cromossomo a mais. Então, ao invés de ter 46, a pessoa vai ter 47 cromossomos. Tá? Então, vai ter um a mais nesse aqui, parzinho 21. Tá? Então, tendo uma trissomia. Outra alteração, tá, no cariótipo vai ser a síndrome de Klinefelter. Tá? Eu trouxe aqui para vocês identificarem, poderem ver a diferença no cromossomos aqui sexuais. Então, no parzinho sexual vai ter um cromossomo a mais. Ao invés de ser XX ou XY, vai ter aqui um cromossomo a mais. Aqui o exemplo que eu trouxe é XXY, tá? Então, essas alterações, né, essa alteração aqui, a gente chama de síndrome de Klinefelter. Outra que eu trouxe aqui para vocês também é a síndrome de Turner, que vai ser aqui no parzinho sexual, vai estar faltando um cromossomo, tá? Então, aqui, um cromossomo sexual vai estar ausente. Então, ao invés de ter um parzinho, vai ter apenas um cromossomo, tá? Então, vocês conseguem ver também, em cada síndrome, algumas morfologias diferenciadas. Então, cada foto, cada imagem que eu estou colocando aqui para vocês, vocês conseguem identificar também algumas características dessas síndromes. Outra que eu trouxe para vocês é a trissomia 13, né, ou a síndrome, né, a gente chama de síndrome de Patau, que é aqui no parzinho 13. Então, a gente também vai ter uma alteração, né? Aqui a gente tem um cromossomo a mais nesse par 13, que ao invés de teria que ter dois cromossomos, vai ter 3. Então, aqui, essa alteração, a gente tem a síndrome de Patau. Nessa imagem, eu trouxe uma criança com o palato aberto, né, uma fissura, tanto no lábio quanto no palato. Essa criança vai ter que passar por algumas cirurgias, né, para reparar esse dano, essa alteração no palato. Outra alteração, a outra doença, as multifatoriais. O que são multifatoriais? Elas são o que o ambiente externo traz, né? Então, uma má alimentação, pessoas que fumam, bebidas, né? Bebidas em excesso. Então, esses fatores externos, eles podem trazer ali alguma mudança, alguma alteração cromossômica, né? Alguma alteração genética. Bom, o diagnóstico, como que a gente consegue diagnosticar uma pessoa, né? Para a gente conseguir entender que síndrome a pessoa tem. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de diagnósticos, que são o mapeamento genético, o cariótipo, né? O sequenciamento ali de DNA, um teste pré-natal não invasivo, né? Onde a criança ainda está dentro da barriga da mãe e consegue fazer o teste, né? O exame ali para saber se a criança tem e que tipo de síndrome que é. Os sintomas, eu coloquei alguns aqui para vocês, é o atraso do desenvolvimento, tá? Dismorfias, deficiência intelectual e entre outros, né? Então, as pessoas que possuem essas síndromes, elas vão ter algumas deficiências, tá? Algum atraso no desenvolvimento, tanto intelectual quanto morfológico, né? Então, vai ter algumas dismorfias, algumas mudanças, né? Distrofias também, tá? Então, algumas alterações fisiológicas e também na parte mental, né? Intelectual. Bom, o tratamento. Não existe um tratamento específico, né? Não existe tratamento para essas doenças, para tratar. O que a pessoa, né, o familiar precisa fazer, né, levar a pessoa que tem essa síndrome, que foi diagnosticado tal síndrome, então o tratamento é mais para a pessoa conseguir viver tranquilamente, para a família conseguir uma melhor forma, né, de atender pessoas, né, essas pessoas, né, esse ente ali que tem alguma síndrome. Então, o tratamento que a pessoa pode fazer é para ter uma melhor vida, tá? Agora, uma cura, né, um tratamento para cura, já não
possui nessas síndromes, né? Quando acontece uma síndrome genética, um erro, né, uma mutação, não consegue mais voltar ao normal, né? Não consegue, então, reestruturar ou melhorar aquele erro, aquela mutação. Então, a pessoa, ao invés, né, de ser curada de uma doença, ela vai ter só um tratamento específico para uma melhor vida, um melhor atendimento, uma melhor qualidade mesmo de vida, tá bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre as síndromes genéticas. Então, para vocês conseguirem entender um pouquinho o que é, né, essa síndrome, como que acontece e um pouquinho das doenças, né, dessas síndromes que a gente muito conhece, né? A gente sempre conhece alguém na nossa cidade que tem a síndrome e a gente não sabe como que acontece, né, essa síndrome. Então, vocês conseguiram ver, vendo os cariótipos, vendo como que acontece e onde ocorre o erro, né, para ocasionar aí nas síndromes genéticas, tá bem? Bom, eu fico por aqui, muito obrigada, até mais.